Amém, irmãos. Salmo 48 é o nosso salmo de hoje. Salmo 48. Vamos abrir nossas Bíblias, fazer a leitura da palavra nessa noite. Vamos falar sobre a grandiosidade de Deus e a maneira como o Senhor tem se manifesto ao longo desses anos, de toda a sua eternidade. Salmo 48. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte belo e majestoso. É a alegria de toda a terra, como as alturas do Zafon é o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como sua proteção. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no parto. Foste como o vento oriental, quando destruiu os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto. Na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus, Deus a preserva firme para sempre. No seu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Com o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam, por causa das tuas decisões justas. Percorram Sião, contornando-a, contem as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração, que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Pai querido, Pai celeste, dá-nos hoje, ó Pai, direção, dá-nos hoje, ó Pai, o desejo de compreender Tua palavra, de, ó Deus, analisar as nossas vidas à luz da Tua palavra, à luz da Tua vontade, à luz do Teu querer. Fala conosco nesta noite, ó Pai, que nossas mentes, nossos corações estejam completamente voltados a compreender o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa sequência, desde o Salmo 42, numa sequência de salmos coraitas. Esses salmos foram compostos já no período do primeiro exílio do povo de Israel. E lembrando desse período do primeiro exílio, nós precisamos lembrar que esse período foi o período que o profeta Isaías nos contou o que ocorreu, que logo após o período do rei Josafá, houve então a vinda da Babilônia, que destruiu então Judá, Jerusalém, e levou cativo todos os jovens e deixou ali os mais velhos em Jerusalém. Esse período ocorreu porque o rei se voltou contra o Senhor, se voltou contra Deus. Deus levantou vários profetas para falar com o rei. Levantou Isaías, Jeremias, Ezequiel para falar com este rei. Mas o coração deste rei, ele estava completamente distante do Senhor. Por isso que nós vemos que é um tom meio melancólico esses salmos. Nós vemos esses salmos falando então de uma expectativa do agir de Deus de uma maneira poderosa e grandiosa. Algo que é muito importante para que eu e você entendamos, então. Esse povo, o povo de Israel, está sentindo saudade da sua terra, pátria. Eles estão longe de casa e eles estão sentindo saudade da sua terra, da sua casa. Eles estão melancólicos, porque eles se tornaram escravos novamente. Mas eles continuam cultivando
uma fé e uma esperança, e esses salmos, então, são compostos justamente nesse desejo de fortalecer o coração do povo, para que o povo entendesse quem é Deus. E aqui, esse salmo, ele vai nos mostrar algumas coisas muito interessantes, que para o povo de Israel e para os judeus, isso é precioso demais para eles, falando de Sião. E Sião, você precisa trazer à memória que é o monte aonde Deus entregou a lei a Abraão. E que aonde entregou a lei para Moisés, aonde ele entregou esse monte, ele se tornou então um monte santo. Eles estão na planície, eles veem Jerusalém para cima. Por isso que ele vai falar isso aqui, essa expressão interessante que ele fala aqui. Como as alturas do Zafon é o monte Sião. Então ele está falando de um outro monte, um monte que está ao sul, e esse monte que circundava Babilônia. Mas eles estão dizendo então que Monte Sião é mais alto que Zafon, mostrando então para nós a primeira ligação da primeira expressão: grande é o Senhor. Que por mais que eles estavam escravizados na Babilônia, por mais que eles tinham sofrido a derrota, por mais que tinham destruído a cidade deles, a casa deles, Deus continuava sendo grande. Grande é o Senhor. E Ele deveria ser continuado, adorado para sempre. Porque a cidade da terra foi destruída, mas a cidade de Deus não foi destruída. E aí nós precisamos entender isso. A cidade da terra e a cidade de Deus. E essa é a grande obra de Santo Agostinho. Cidade de Deus, cidade da terra, cidade dos homens. E nós vemos aqui essa expressão nos remontando isso. Que por mais que todas as circunstâncias ao nosso redor é uma derrota, a cidade de Deus continua intocável. E isso me lembra do Salmo 46, que é o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e Ele está onde? Na cidade dEle. E da cidade do nosso Deus há um rio cujos canais alegram a terra. Olha a junção dos salmos, está percebendo? Que é meio que um contexto dentro de tudo que ele está ocorrendo. E eles então têm esse propósito, que o povo se lembre de quem é Deus, e o povo se lembre então de que a cidade de Deus continua e ela não sofreu a derrota que o povo de Israel sofreu. E olha que interessante isso. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Olha que coisa interessante isso. A grandiosidade de Deus, a cidade dele, aonde ele governa, onde ele reina, aonde ele age. O seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Você consegue entender isso? Você consegue perceber isso? Que a sua alegria, a alegria do povo de Israel, não deveria estar na terra. E é muito triste, porque muitos crentes não se atentam para isso. Acham que a alegria é aqui, e não é. É no Monte Santo, é na cidade de Deus, na cidade do nosso Senhor. Ele é essa alegria de toda a terra. Ele é a plenitude para a nossa vida. O mundo sempre vai tentar nos apresentar algum tipo de felicidade para nos enebriar e tentar tirar de nós o nosso foco e a nossa visão de Deus. E nós não podemos permitir isso,
Porque todas as vezes que eu e você tiramos os olhos de Deus, os olhos da palavra, os olhos da vontade de Deus, nós corremos um sério risco. Um sério risco. Eva lá no jardim deixou de olhar para Deus, deixou de ter atenção para as palavras de Deus, para olhar para a serpente, para olhar para o fruto e olhar e voltar os seus ouvidos para o que a serpente dizia e trouxe toda uma derrocada para a vida dela, para a família dela e para toda a humanidade. E aí vem a pergunta dessa noite: aonde está a alegria do teu coração? Aonde você tem colocado a alegria da tua vida? Tudo que você colocar na sua alegria aqui na terra, pode acabar da noite para o dia. Não sei se vocês estão acompanhando a situação lá do Havaí, e pegou fogo lá num local onde era um orfanato. E 8 crianças, junto com a tutora, foram queimadas, vivas, morreram. E ninguém entende como que aconteceu tudo aquilo ali. E como que foi que ocorreu. E uma pessoa virou e falou que estava vendo aquele fogo todo invadindo, pegando fogo nos carros. Ela abriu o carro, pegou as filhas e foi entrando dentro do mar. E as únicas pessoas que sobreviveram foram as pessoas que entraram para dentro do mar. Porque as outras pessoas morreram por causa do que pegou o fogo. Dá para você entender que se você coloca a sua alegria numa casa, num carro, numa profissão, na sua família, você corre um sério risco. A tua alegria é o Senhor. A tua alegria que vai te fortalecer é Deus. Coloca a mão no teu peito e diz: Deus é a minha alegria. Mas fala com fé agora. Deus é a minha alegria. Senhor, Tu és a minha alegria. Só Deus é quem é a nossa alegria. Só Deus. Se nós tirarmos os nossos olhos de Deus, queridos irmãos, corremos sério risco. Por isso que os coraitas estão dizendo: grande é o Senhor, e a cidade dele continua inabalável. Grande é o Senhor, e a cidade dele continua inabalável, e ele continua a derramar a alegria dele sobre a face da terra. Olhe para Deus, porque Ele vai te fortalecer. Olhe para Deus, a cidade dele é maior do que qualquer outra realidade deste mundo. E aqui ele diz, verso 3, nas suas cidadelas, Deus se revela como sua proteção. Vai falar de proteção para quem acabou de sofrer um assalto. Mas poderia ter sido pior. Vai falar de proteção para quem foi atropelado, mas poderia ter sido pior. Queridos irmãos, nós, quando tiramos os nossos olhos da grandiosidade de Deus, tiramos nossos olhos da cidade inabalável do Senhor, nós diminuímos a nossa fé. Não diminua a sua fé. Deus está te protegendo. Pastor, o senhor não está sabendo a luta que eu estou atravessando, poderia ser pior. Lembram lá dos 3 amigos que foram parar na fornalha da Babilônia? Eles deixaram para trás os pais, deixaram para trás os parentes, eles estavam ali como escravos. O rei virou e falou assim: agora todos vão ter que me adorar. E eles falaram: não, nós não nos dobramos para imagens. Eles ficaram em pé. O rei então manda que coloque eles dentro da fornalha. Entendeu que pode ser pior? Mas mesmo na fornalha, Deus continua te protegendo. Amém, irmãos? Uma coisa que eu tenho aprendido:
Não desista da sua vida. Deus continua sendo grande. A cidade dele está inabalável. Ele está derramando alegria para aqueles que confiam nele. Por isso, confie no Senhor. Ele ainda está te protegendo. Não tem proteção maior do que a proteção de Deus. Quero falar com as mães. Não tem proteção maior do que a oração de uma mãe. Não tem proteção maior do que a oração de uma mãe. Quero falar para os homens, não tem proteção maior do que a oração de um pai. Não tem. Vai chegar um momento da minha vida em que eu não vou poder mais estar tão atento e tão presente na vida das minhas filhas. Mas eu sei que aquele que me protege, protegerá as minhas filhas e as guardará de todo o mal. Amém? Porque eu creio nesse Deus que é grande. Eu creio nesse Deus que é poderoso. Eu creio nesse Deus que é a proteção. Pastor, mas está tudo se diluindo aqui ao meu redor, está tudo se acabando aqui ao meu redor, está tudo, eu não estou conseguindo enxergar. Olhe para os montes, tira os teus olhos da terra e olhe para os montes, olhe para Deus, olhe para o Senhor. E olha que interessante. Ele está falando sobre o seu olhar agora, verso 4. Vejam o quê? Os reis somaram forças, juntos avançaram contra a cidade, Jerusalém. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Aqui, eles estão lembrando, quando o povo de Israel estava perseguindo, eles estavam para conquistar a terra de Canaã. Os filisteus tinham um exército de 40 mil homens. Israel tinha menos de 1.000 homens. E Deus falou para eles cantarem e louvarem. O que aconteceu à noite? O povo de Filisteu ficou com medo. Se eles estão louvando assim, cantando daquele jeito lá, quando eles vierem amanhã, vão nos derrotar. 40 mil homens fugiram. É isso que eles estão lembrando aqui. Ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Mas não foi só nesse momento que Deus agiu de uma maneira extraordinária. Verso 6, ali mesmo o pavor os dominou, contorceram-se como uma mulher no prato. Verso 7, foste como o vento oriental quando destruiu os navios de Tarsis. Esse Tarsis é engraçado, sempre tem um vento forte lá, né? Lá foi aqui que o Paulo também sofreu o naufrágio dele. E olha que interessante isso. Verso 8, como já temos ouvido, agora também temos visto, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus, Deus a preserva firme para sempre. Amém? Às vezes você pode estar falando, pastor, mas realmente no céu não vai atingir, ninguém vai chegar lá, ninguém vai tocar lá, ninguém vai destruí-la. Lembram que Jesus estava ali reunidos com o povo judeu, com os judeus, os seus discípulos, e ele virou e falou assim, em 3 dias isso aí vai acabar. Em 3 dias eu vou destruir esse templo e eu vou construir um templo novo. Como assim? Nós levamos quase 100 anos para construir e você vai construir isso em 3 dias? E Jesus começa a dizer então para eles, começa a trazer a revelação. A revelação que eu e você precisamos ter entendimento sobre a vida, sobre a palavra. Qual é a revelação? Que por enquanto aqui até o verso 7, nós estamos vendo a transcendência de Deus. A cidade santa do Senhor, a nova Jerusalém, o céu maravilhoso do Senhor. Mas aqui no verso 8 nós começamos a entrar num outro momento. E qual é esse momento? O momento lá de João. Lá João vai nos revelar que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E então vimos a glória de Deus no unigênito do Pai. Então vimos então que toda a glória e todo o poder estava em Cristo. E então quando ele fala que vai destruir e construir tudo, é porque agora eu e você vamos ser o templo de Deus.
Eu e você somos a morada de Deus. Eu e você somos aqueles que, por meio do arrependimento e da conversão, então, nós recebemos o Espírito Santo da promessa como selo e esperança nossa. E agora Deus está agindo em nós. E agora, então, aquilo que para você parecia ser longe e distante, Deus longe e distante, não, Ele agora está com você, porque Ele manifesta a onipresença dEle por meio do Espírito Santo dEle em sua vida. E então agora, Ele vai preservar não somente, querido irmão, não somente a cidade celestial, mas vai preservar também a sua igreja. Porque Ele diz para Pedro o quê? Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. E o quê? As portas, fala comigo, igreja. Acorda? Como é que é? As portas, vamos gente, as portas do inferno não prevalecerão. Contra o quê? Contra a igreja. E qual que é a igreja? É lá Jerusalém? É um templo? É esse templo? Eu e você. Por que crente tem medo do diabo? Por que tem crente que tem medo de olho gordo? Por que tem crente que tem medo de inveja? Por que tem crente que tem medo de macumba? Por quê? É porque não converteu. Não converteu a mente. Não entende o que é o Evangelho. Que o Evangelho é o poder de Deus. Ele está dizendo aqui, Deus a preserva firme para sempre. A igreja dele, a santa igreja dele, que o noivo está voltando para nos levar para a morada eterna, para a transformação de nossas vidas. Aqui, em Salmos, o Salmo 48 produziu um efeito de muita fé e alegria. Porque esse salmo é lembrado numa festa hebraica que chama Shavuot, que lá depois os discípulos estão ali reunidos, logo após a ressurreição de Cristo, e ali acontece então a festa de Pentecostes, logo após a Páscoa, para que o povo, então, se lembrasse do quê? Da grande libertação que Deus fez. E Deus fez essa libertação quando? Quando Deus trouxe cativo, tirou do cativeiro os que estavam cativos e os trouxe novamente a Jerusalém. E ali, então, estabelece essa festa. E aqui, então, está o Salmo 48, compondo e nos falando sobre isso. Nos falando, e ali no Novo Testamento, o que acontece ali no Pentecostes, agora eles recebem o Espírito. Nós temos o Espírito. Nós temos o Espírito Santo da promessa para nos guardar, para nos proteger, para nos fortalecer, para nos instruir na justiça, para entendermos a palavra e vivermos na palavra. E para recebermos todo o fruto do Espírito sobre nós, o amor, o verdadeiro amor, a alegria, a paz, a paciência, a mansidão, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, a fidelidade. O Espírito está para se derramar sobre nós. Por isso ele faz o convite: no teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Com o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Então o povo que estava no cativeiro está voltando agora para Jerusalém. E o povo que estava no cativeiro, eles são libertos de que maneira? Através de um decreto, de um rei perverso. Nabucodonosor era ruim, Ciro era pior. Nabucodonosor queimava, mas Ciro gostava de ver os seus inimigos serem estraçalhados.
E agora Ciro acorda, assina o decreto e o povo pode voltar. Quem faz a justiça? Deus. Amém? Quem faz a justiça é Deus. Quem está no controle? Deus, porque Ele é todo-poderoso. Quem age? Deus. Quem tem a decisão justa para mim e para você? Deus. Amém? Deus, Deus, Deus e Deus. E assim o salmo vai terminando nesse tom agora, que sai do tom melancólico. O tom do salmo agora é um salmo de esperança, é um salmo de reconhecimento da grandiosidade de Deus, do agir de Deus, da proteção de Deus. E para nós que estamos aqui, nós estamos então saindo lá do Antigo Testamento e vindo para os nossos dias, através da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que então nós entendemos então que agora nós somos a morada de Deus, e agora sendo a morada de Deus, recebendo o Santo Espírito, agora nós temos uma força para nos ajudar em todo o obstáculo, em todos os problemas e em todas as dificuldades. E o Senhor estará conosco sempre. E eles têm interesse para o quê? Veja comigo aqui o verso 12, 13 e 14, encerrando assim o Salmo. Percorram Sião, contornando-na, contem as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Então ele nos incumbe de uma missão. O que o Salmo está no final nos dizendo? Falem. Falem quem é Deus. Quem é Deus na sua vida? Quem é Deus? Falem. Falem das coisas que Deus faz. Falem das coisas que Deus agiu. Falem das coisas que o Senhor fez na tua vida. Falem aos seus filhos. Falem a todos. Contem que Deus é fiel. Deus é leal. Contem que é Ele quem nos guia no meio das densas trevas. Falem que é Ele que livrou a sua vida, que é Ele que te livrou do cativeiro. Falem da grandiosidade que Ele tem feito, das maravilhas que Ele tem feito. Falem. Falem em todos os momentos, em todos os lugares. Falem. Eu e você temos um grande desafio como crentes. O principal desafio como crentes é contar as bênçãos que Deus tem feito sobre nossas vidas. Pastor, mas o senhor não sabe o momento que eu estou passando. Poderia ter sido pior, irmão. Pode ter certeza. Mas é porque Deus é o teu protetor, que Ele tem te guardado de uma maneira espetacular. Deus não tirou o cativeiro de Israel. Israel foi para o cativeiro aprender a lição de que Deus é poderoso e de que nada pode abalar a cidade de Deus. Nada pode abalar o nosso Deus. E Ele continua sendo o nosso protetor. Então, queridos irmãos, murmuração não faz parte da vida do cristão. Reclamação não deve fazer parte da minha vida e nem da sua vida. Nós só temos bênçãos para contar, todos os dias, das grandes coisas que Deus fez e que Deus faz para as nossas vidas. Lembre-se sempre disso. Você é a morada do Espírito Santo.
O Deus eterno saiu da cidade santa, da Nova Jerusalém, o local para um dia nós iremos, saiu de lá e habitou entre nós para falar quão grande é o amor dele por mim e por você. Ele fez essa jornada para mostrar para nós quão grande é a misericórdia do Senhor. Ele fez essa jornada para nos mostrar o plano que Ele tem para mim e para você. Qual é este plano? Falar do amor de Deus todos os dias, para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as oportunidades. O que eu vou falar, pastor? Fala. Grande é o Senhor dos exércitos, na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. Por isso, devemos engrandecê-lo, exaltá-lo todos os dias sobre as nossas vidas. Que o Senhor hoje guie a sua vida e que o Santo Espírito faça você se lembrar quão grande, quão poderoso, quão maravilhoso, quão protetor é, como o amor dele é imensurável, como as misericórdias dele são incontáveis. Fale sempre. Deus é fiel, Deus é grande. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, assim como o Senhor usou, ó Deus, estes teus servos para trazer a memória ao teu povo naquele tempo, da tua grandeza, do teu poder, dos teus milagres, das tuas maravilhas. E o Senhor, ó Deus, os estimulou a falar, ó Deus, destas grandiosidades do Senhor. Que hoje, Pai, nossos corações sejam visitados pelo Senhor. Que hoje, ó Deus, nossa mente se volte ao Senhor para contar as bênçãos que o Senhor tem nos dado, para proclamar as grandes vitórias que o Senhor tem nos dado. Toma as nossas vidas nesta hora, Santo Deus, assim que nós oramos ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.